Amados irmãos, saudações em Cristo. Queremos neste dia meditar sobre uma doutrina muito importante para o cristão, que é a doutrina da perseverança dos santos. Qual a base bíblica que temos para perseverar e esperar em Cristo Jesus? Qual a base bíblica que temos para que possamos ter a esperança de que Deus jamais nos abandonará, que Deus não haverá de quebrar o seu pacto para conosco? Nós queremos ler um texto que se encontra em Romanos, no capítulo 8, os versículos 31 a 39, que nos diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele cuidou de traçar a trajetória humana, desde a criação e da queda do homem, se afastando cada vez mais de Deus. O homem se afasta completamente de Deus em razão do pecado. Mas Deus, graciosamente, amorosamente, olhou com compaixão para o homem e quis resgatá-lo, quis tirá-lo do pecado, e mandou Cristo Jesus para que ele reconciliasse o homem com Deus. Cristo Jesus, o Filho unigênito de Deus, foi o único capaz de viver entre nós sem nenhum pecado. Foi o único capaz de se tornar homem, de ser um homem sem pecado. Porém, ele morreu, sofrendo as consequências do pecado, mas no nosso lugar. Porque a palavra de Deus nos diz que sem derramamento de sangue não há pecado. E porque todos pecaram, porque todos os homens descendentes da raça de Adão pecaram, eles então receberam como salário a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas Cristo Jesus, sem pecado, morreu. Morreu porque Deus mandou que ele pudesse vir até este mundo para que pudesse nos resgatar, para morrer no nosso lugar. E por ele ter morrido sem pecado, foi dado a ele o poder da ressurreição. E também foi dado a ele o poder de resgatar todos aqueles que depositassem a fé nele, a confiança de que Cristo Jesus é o Filho de Deus e que ele viveu sem pecado, mas que ele morreu e também ressuscitou. E agora, porque nós cremos nisto, Paulo inaugura o capítulo 8, dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus? Porque Deus, ele condenou na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, versículo 4, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas de que forma que nós andamos segundo o Espírito? Cristo Jesus, quando falava com Nicodemos, ele disse que era necessário nós nascermos de novo. E por ser necessário nós nascermos de novo,
é preciso que nós tenhamos uma fé naquilo que ele estava ensinando, naquilo que ele estava nos revelando. Cristo veio para revelar, para mostrar a Deus e fazer a vontade de Deus. E quando nós, então, buscamos fazer a vontade de Deus, crendo nas promessas de Deus através de Cristo Jesus, nós, então, nascemos de novo. Nascemos de novo por quê? Porque, conforme Paulo continua nos ensinando no capítulo 8, o Espírito de Deus foi dado àqueles que creram em Cristo Jesus. E Cristo disse que era necessário que ele voltasse a Deus para que mandasse o outro Consolador, que era o Espírito Santo. E agora, quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos faz uma nova criatura. E ele nos faz andar conforme a vontade de Deus, porque somos então guiados pelo Espírito de Deus. E no versículo 14 diz que por sermos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos então filhos de Deus. E por nós termos o Espírito de Deus em nós, nós agora que recebemos esse Espírito, nós podemos clamar, Abba, Pai, no versículo 15. E nós podemos então agora voltar para Deus, crendo que Ele é o nosso Pai. O Pai amoroso, o Pai que nos guarda, o Pai que nos protege. E o Pai que nos dá provas desse amor. E se Ele nos ama, e se Ele nos protege, nós temos agora a confiança de que Ele fará isto, não é só por um determinado tempo. Não há nada que eu possa fazer a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, de que me afastará de Deus. E Paulo agora mostra esta certeza, fazendo então uma pergunta. Que diremos, pois, à vista destas coisas, desse amor de Deus que nos reconciliou com Ele através de Cristo Jesus, dando o seu único Filho para morrer por nós? E ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo ele faz uma pergunta que, se fosse diferente a pergunta, nós poderíamos encontrar diversas respostas. Ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele tivesse perguntado apenas, quem será contra nós? Nós poderíamos então imediatamente levantar aqueles que são os nossos inimigos, o principal deles, o nosso inimigo espiritual, então, que é Satanás, que é o acusador, que é aquele que quer nos tornar culpados perante Deus para que não sejamos merecedores da graça de Deus. Ele não diz apenas quem será contra nós. Nós poderíamos levantar aqueles que são instrumentos de Satanás para nos atacar, para nos acusar, para nos desqualificar perante Deus. Se pensássemos apenas quem é o nosso inimigo. Mas ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é o nosso refúgio, Deus é aquele que nos ampara, nos protege. E Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas e nada está no universo sem que esteja debaixo do seu domínio, debaixo do seu poder. E este então que é tão poderoso, Paulo está dizendo, olha, este é aquele que é por nós, aquele que luta por nós, aquele que nos conduz, aquele que nos guia, aquele que nos guarda. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Ele continua dizendo então que Deus não poupou o seu próprio Filho. Deus, ele entregou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. E se Ele fez isto, quem será contra nós? E se Ele fez isso, se Ele deu o seu próprio Filho para nos resgatar, para nos reconciliar com Deus, para nos dar esta esperança de poder ter uma vida eterna
com ele, em um lugar como nos diz Apocalipse, que não haverá choro, não haverá lágrima, porque toda lágrima será enxugada por Deus, todo choro será estancado por ele, e ele será o nosso suprimento eterno na cidade eterna. Ele diz então que se ele nos entregou isto, Cristo Jesus, para nos preparar um lugar como este, ele não nos dará então todas as coisas graciosamente, gratuitamente? Paulo está nos dando esta reflexão para que nós possamos então olhar onde está a nossa segurança. Deus já nos deu prova disto, mandando Cristo Jesus. Nós não precisamos esperar uma nova prova, mas Deus já está nos dando, já nos deu prova, está nos dando a certeza então de que nós poderemos esperar confiadamente em Deus. Mas nos lembramos da história de Jó. Jó, o livro nos diz que certo dia os filhos de Deus se apresentaram perante Deus e veio então Satanás de rodear a terra, de olhar os filhos de Deus. E Satanás então acusa não somente Jó, mas acusa o próprio Deus de ser bondoso para com Jó. E diz que Jó só era fiel a Deus, porque Deus era bondoso para com ele. E por isso Paulo diz: quem tentará acusação contra os eleitos, contra os escolhidos de Deus? Cristo Jesus diz que Deus nos deu a ele. E se nós fomos dados por Deus, e nós agora encontramos aqui a questão da eleição, se fomos eleitos por Deus, para que possamos ser cristãos, e fomos dados então a Cristo Jesus para pertencer à família de Deus, quem é que vai nos acusar? É Satanás? Paulo está dizendo, olha, Cristo Jesus, ele é quem morreu, ou antes também, mais importante, o antes aqui ele nos mostra isso, mais importante do que ter morrido é ter ressuscitado. E Cristo que ressuscitou, ele está à direita de Deus e ele intercede por nós. Se Cristo Jesus intercede por nós, se ele ocupa o lugar de honra, e Efésios diz que nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais, e ele é o nosso advogado, quem é que vai nos acusar? Quem é que vai dizer que você não é digno de ser salvo? Nós somos salvos não pelas nossas obras, pelos nossos méritos, mas nós somos salvos porque Cristo morreu por nós. Quem é que vai nos acusar? É Satanás? É algum dos nossos inimigos? É alguém que quer nos desqualificar perante Deus? Não, ninguém vai nos acusar. E se não há acusador para nós, quem é que vai nos separar do amor de Cristo? E ele então traz uma série de situações que hipoteticamente poderia nos separar de Cristo. E ele diz então, será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, a fome, nudez, o perigo, a espada? É a tribulação, é as dificuldades desta vida que nos separa de Deus? Muito pelo contrário, se nós temos fé em Deus, a tribulação ela fará com que nós possamos depositar toda a nossa esperança em Deus, sabendo que nós não vencemos as dificuldades, as tribulações pelos nossos próprios méritos, mas porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e temem. Exatamente porque ele coloca toda a sua esperança, todo o seu refúgio em Deus, e Deus então passa a ser o seu
refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se nós então depositamos toda a nossa esperança em Deus, podemos dizer: quem é que vai nos separar do amor de Deus? Não é a tribulação, o amor, porque não é o amor pelo qual nós temos em Deus, mas o amor que Deus tem por nós é que nos dá essa garantia. Não é pelo quanto eu amo a Deus, mas é pelo quanto Deus me ama. E Ele deu prova disso dando Cristo Jesus para morrer no meu lugar. Então eu não tenho que ficar preocupado se eu estou amando a Deus o suficiente. É bem verdade que eu tenho um mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se o meu amor falhar, eu tenho plena certeza de que o amor de Deus não falha. E é Ele que me mantém junto dele. É Ele que me mantém debaixo de suas asas. É Ele que me dá esta segurança. Não é o meu amor, mas é o amor de Deus. E ele continua dizendo, seria então a perseguição? Muitos cristãos foram perseguidos. Se nós formos aqui, temos uma lista dos versículos 35 a 39, nós temos uma lista de situações em que não é possível de nos afastar de Deus, exatamente porque nos mesmos versículos de 35 a 39, só que do capítulo 11 de Hebreus, nós temos ali uma lista de provas de fé, uma lista de pessoas anônimas, porque é dito apenas os seus atos, que se mantiveram firmes perante Deus. E diz então em Hebreus no capítulo 11, versículo 35, mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Homens que deram prova da sua fidelidade a Deus. Homens que sentiram o amor de Deus por eles e por isso perseveraram até a morte. Seria isso então? Perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Não. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Ele diz então, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Nós fomos como ovelhas para o matadouro, pois em Cristo Jesus, Cristo que foi levado, como nos diz Isaías, foi levado como ovelha muda para o matadouro. E nós estamos em Cristo Jesus. E nós podemos agora desfrutar desta certeza, porque Cristo perseverou até o fim. E Cristo diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele nos dá então condições de vencer este mundo, porque a promessa maior da nossa recompensa não é neste mundo, mas é no mundo vindouro. E nós podemos então enfrentar todas essas dificuldades, todo o perigo, a fome, a nudez, a espada, que é a morte. E nós podemos então enfrentar tudo isso, porque Cristo venceu todas estas coisas. Versículo 37, ele continua, em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. E se nós somos mais do que vencedores, não é pelo nosso mérito, é pelo mérito daquele que nos amou. E quem é que nos amou? Deus, Cristo Jesus.
E agora ele diz que, em razão disto, ele está bem certo de que nem a morte, nem a vida, seja o que for, ele continua dizendo, então, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir. Olha, nem anjos, nem qualquer criatura dos céus, seja anjos ou demônios, nada nos poderá separar do amor de Deus. E ele continua então, nem mesmo o tempo, nem no presente, nem do porvir, nem mesmo o espaço, nem a altura, nem a profundidade, ou qualquer outra criatura, qualquer coisa que seja criada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A segurança que temos de que nós enfrentaremos as dificuldades e sairemos vencedores, ela está em Deus, não está em nós mesmos. Nós somos falíveis. Nós não sabemos nem mesmo se estaremos aqui amanhã. Não podemos garantir nem mesmo o nosso sustento, não podemos garantir nem mesmo a nossa saúde. Mas Deus sim, Ele pode nos dar todas as coisas. E Ele já nos deu a principal coisa, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aquele que nos amou até o fim, enfrentou a morte de cruz. É nele que nós temos a esperança, é nele que nós temos a certeza. Nós começamos dizendo que nós falaríamos da doutrina da perseverança dos santos. Mas quando nós olhamos todos esses fundamentos, nós verificamos que estamos falando é da perseverança de Deus, porque é Deus quem nos guarda. É Ele que nos faz perseverar. É Ele que nos faz caminhar na presença dEle. É Ele que nos faz conhecer a Deus, conhecer a si mesmo. É Ele que se revelou para nós e é Ele que nos dá as promessas e também a garantia de que Ele haverá de cumprir. A Bíblia nos diz que quando Deus jura, Ele jura por Ele mesmo. Deus jurou por si mesmo todas as promessas. Quando nós vemos a criação, nós vemos que Deus manda que o homem pudesse ser fecundo, multiplicar, sujeitar e dominar a terra. Esta é a ordem para a criação humana, a criação terrena. Mas quando Cristo Jesus cumpre toda a sua obra, em que ele morreu, ressuscitou, se apresentou aos apóstolos, ele disse: ide, pois, e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e fazei discípulos. Ide e ensinai a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ele também estava mandando multiplicar. Ele estava mandando sujeitar a terra com o poder do Espírito Santo. E esta é a nossa maior missão, a missão de ir e pregar, ir e ensinar, ir e fazer discípulos. E quando nós olhamos aqui no versículo 37, em que ele diz que em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Se olharmos então para a vida do Filho de Deus, a vida da nova criatura, a vida daquele que busca adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, nós vemos então que a nossa perseverança, o conceito de sermos vencedores, como diz o versículo 37, é perseverar no amor de Deus,
é perseverar no testemunho de Deus, da obra de Deus nas nossas vidas. É de fazer discípulos, levando mais pessoas a crerem neste maravilhoso Evangelho, levando mais pessoas a conhecerem este Deus que nos amou, este Deus que mandou a Cristo Jesus para que Ele pudesse salvar a todos os homens. Todos os homens indistintamente, como um universalismo? Não. A todos que crerem. Este todos, ele nos fala de todas as raças, de todas as classes sociais. E Paulo nos diz então que quer servos, quer escravos, quer livres, quer bárbaros, quer gregos, romanos, qualquer classe social, o Evangelho alcança. Estes são todos que Deus quer salvar, todos os homens. Não é um universalismo, que voltaremos a falar, explicar melhor sobre isto. Mas Ele quer que todos os homens se salvem. Ele quer que você se salve, que você possa crer nestas verdades e que você possa ter a perseverança, sabendo que nada nos poderá separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar neste dia e que Deus possa nos dar a certeza de que nós estamos firmes no amor de Deus por nós, não no nosso amor pelo nosso Deus. E que isso faça a cada dia o nosso amor por Deus crescer, aumentar, para que nós possamos fazer como o salmista, que diz que a minha alma suspira por Deus. Que você possa também suspirar por este Deus maravilhoso. Amém.